Convite à reflexão número 159. Jesus e tolerância. Olá, meus queridos amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais este convite à reflexão. Que a paz de Jesus possa nos envolver neste momento, trazendo serenidade ao nosso coração, clareza nos nossos pensamentos e sensibilidade à nossa alma, para que a gente possa, junto aqui, refletir, aprender, mas acima de tudo, sentir os ensinamentos que essa reflexão nos traz. Meu nome é Leandro Rodrigues, sou trabalhador da Casa de Joana e recebo com muita alegria a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento tão especial de reflexão e aprendizado fraterno. Sintam-se todos abraçados. O tema que nos reúne hoje é Jesus e tolerância, inspirado no texto da nossa querida Joana, presente no livro Jesus e Atualidade, psicografado pelo nosso amado e saudoso Divaldo Franco. Também vamos procurar recorrer aqui a algumas reflexões do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e assim buscar aproximar esses ensinamentos da nossa realidade, das nossas vivências, do dia a dia. E antes da gente iniciar, então, eu convido a todos a elevar os pensamentos até Jesus numa pequena prece. Amado Mestre, te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado e encontro fraterno entre todos nós. Envolve-nos na tua paz, na tua luz, acalma os nossos corações, silencia, Mestre, as nossas inquietações e ajuda-nos a compreender, não apenas com a razão, mas também com o sentimento, todas as lições que iremos refletir neste momento. Que possamos, então, nos tornar mais conscientes, um pouquinho mais fraternos e, por fim, quem sabe, um pouco mais tolerantes ao final desse aprendizado. Permanece conosco, Mestre, fica em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos dando início à nossa reflexão, e quando Joana nos fala sobre tolerância, esse tema tão crítico pelos dias atuais, ela nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Não apenas para ver um comportamento social, analisar esse comportamento social, mas também sobre o prisma de um verdadeiro exercício espiritual e psicológico. Porque, como ela nos ensina, o maior obstáculo à criatura humana é a própria criatura humana, ou seja, nós mesmos. E logo no início, nós somos confrontados aí com uma verdade que muitas vezes nos incomoda. Joana nos chama a atenção de que o julgamento das faltas alheias é um ato de desumanidade. Olha isso, que profundo. Por quê? Porque quase sempre quando julgamos alguém, nós não enxergamos as dores silenciosas, os conflitos íntimos, as lutas ali invisíveis que aquela pessoa carrega. Nossa mentora nos lembra que a culpa, ela já atua como uma sombra perturbadora na consciência de quem está errando ali. Ou seja, muitas vezes a própria pessoa já traz dentro de si aquele peso do arrependimento, da inquietação. Então nós precisamos refletir. Quantas vezes nós mesmos já não nos sentimos incomodados por atitudes do passado? Ou quantas vezes a lembrança de um erro nos visita e pede reparação, começa a incomodar a nossa consciência. Por isso, gente, o julgamento externo quase nunca ajuda. Ao invés de aliviar, ele costuma ferir. E ao invés de aproximar, muitas vezes ele distancia. E o Evangelho está repleto de exemplos disso, né? Jesus nos reforça ali com um ensinamento muito profundo. Não julgueis para não serdes julgados. Vejam que isso não é apenas uma recomendação moral do nosso Mestre, mas é um convite à compreensão daquela lei importante de causa e efeito que a gente tanto fala dos nossos cursos, aulas e palestras. Aquilo que fazemos ao outro, cedo ou tarde, retornar para a gente. Joana aprofunda, então, ainda mais essa reflexão ao explicar que muitas vezes aquilo que criticamos no outro também existe dentro de nós. Olha que importante e profundo. Como se inconscientemente apontar o erro alheio aliviasse nossas próprias dificuldades íntimas
e aliviasse nossa própria consciência. Então aqui vale recordar uma frase muito especial, que embora tenha sido dita há mais de 2000 anos pelo filósofo grego Epicteto, ela ainda é muito atual. Ela diz o seguinte: não são as coisas ou as pessoas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Vou repetir aqui. Não são as coisas ou as pessoas que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. E como isso conversa com os nossos dias de hoje, não é mesmo? É muito atual. A gente vive num tempo de plena e constante exposição de reações imediatas. Basta ver as redes sociais, né? Julgamentos acontecem em segundos ali. Pessoas são condenadas sem mesmo que se conheça ali toda a história. Comentários aí agressivos, muitas vezes traz um efeito ali ruim para a pessoa. Esses comentários se multiplicam e muitas vezes no efeito manada seguimos o movimento da multidão sem perceber. E a gente acaba esquecendo que por trás de cada tela existe ali alguém com sentimentos, com dores, com fragilidades. Por isso a tolerância se torna tão necessária e urgente nos dias de hoje. Mas o que é tolerar? O que seria tolerar? Tolerância não significa concordar com tudo, não significa aceitar o erro sem reflexão. Joana nos ensina que tolerar é, acima de tudo, compreender as limitações humanas sem deixar de oferecer auxílio e estender a mão em vez de apontar o dedo, e reconhecer que todos somos espíritos imperfeitos em processo de evolução. E Jesus nos ajuda muito nesse sentido, porque diante das multidões aflitas, confusas, muitas vezes equivocadas, ele nunca assumiu a posição de juiz. O texto nos diz que Jesus sempre se tomou de compaixão. E essa expressão ela é muito profunda, muito poderosa. Por quê? Porque nos mostra que Jesus procurava ver além do erro. Ele enxergava a dor, a ignorância, a necessidade de aprendizado daquela criatura. Por isso, em vez de condenar, ele ensinava. Em vez de afastar, ele procurava acolher aquela situação, aquela pessoa. Lembram do episódio da mulher adúltera? Acho que muitos já estão se lembrando aí. Enquanto todos estavam lá para apedrejá-la, Jesus apenas disse: aquele que tivesse pecado, que atire a primeira pedra. E foi um convite direto à consciência de cada um. E lembram do que aconteceu? Pouco a pouco todos foram se retirando. Então essa passagem nos mostra algo essencial. Quando olhamos sinceramente para dentro de nós mesmos, percebemos que também temos nossas imperfeições. E isso nos torna muito mais humildes, muito mais compreensíveis e, por fim, muito mais tolerantes. Olha que exercício importante que Jesus nos ensina. Outro ponto que a gente pode extrair deste exemplo é que Jesus ele não permitia que a confusão externa, olha que coisa importante, que todo o tumulto daquela situação lhe roubasse sua paz espiritual, sua capacidade de discernimento. Mas nós, muitas vezes, a gente acaba arrastado pelo impulso coletivo, pelo movimento da multidão, e quando a gente percebe, a gente já está com a pedra nas nossas mãos. Então, qual seria o caminho? Como é que a gente, então, consegue aí evitar esse tipo de comportamento? Aqui, talvez o grande segredo seja justamente sair do automatismo. Respirar e não permitir que a emoção do momento, da situação, domine completamente nossas reações, porque muito provavelmente a gente vai reagir mal e sair julgando, ou pior ainda, né, condenando a situação ou a pessoa. E nesse sentido tem uma frase que eu gosto muito e quero dividir com vocês. Diz o seguinte: sentir é inevitável, porém reagir no impulso é opcional. Vou repetir para a gente gravar. Sentir é inevitável, porém reagir no impulso é opcional. Então, seguindo aqui na nossa reflexão, a gente vai encontrar no capítulo sobre indulgência, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, outro ensinamento muito importante e complementar
que a gente também precisa usar, exercitar sempre que possível. Devemos ser severos conosco e indulgentes para com os outros. Ou seja, a gente tem que medir as ações dos outros com a mesma medida que a gente usaria para medir a nós mesmos, não é mesmo? Mas, infelizmente, muitas vezes a gente faz exatamente o contrário, não é mesmo? Somos indulgentes com as próprias falhas nossas e severos com os erros alheios. E por que será que isso acontece? Por que ainda a gente acaba caindo neste erro? Porque ainda a gente está num processo de amadurecimento, né, de amadurecimento espiritual, amadurecimento moral. Ainda nos falta autoconhecimento, ou seja, conhecimento da nossa intimidade psicoespiritual. A gente ainda tem muitos pontos cegos, muita dificuldade de enxergar nossas próprias imperfeições. Por isso que Jesus nos traz outro ensinamento que é emblemático, de que somos capazes e muito capazes de apontar o cisco no olho do outro, mas não enxergamos a trave que está no nosso próprio olho, porque a gente segue carregando as duas grandes chagas da humanidade e que dificultam a nossa evolução, o orgulho e o egoísmo. Pois enquanto o orgulho nos faz sentir superiores e muitas vezes cegos para as nossas próprias falhas, o egoísmo nos impede de perceber o outro em profundidade, de se colocar no lugar do outro. Joana também nos alerta para algo muito sério, que às vezes o julgamento esconde uma falsa sensação de superioridade diante da fraqueza do outro. E realmente é muito forte reconhecer isso, mas é real. E toda postura de impiedade acaba trazendo consequências, porque, como a gente já disse anteriormente, toda ação gera uma reação, ou seja, ao julgarmos, estamos também criando para nós experiências que nos ensinarão, muitas vezes pela dor, aquilo que não quisemos aprender pelo amor. Por isso, nós temos o desafio, né, da atualidade de substituir a cultura do julgamento pela cultura da empatia. E a empatia é aquela empatia de se colocar no lugar do outro, de tentar compreender antes de criticar e perguntar a si mesmo: e se fosse comigo? Como é que eu gostaria de ser tratado naquela situação? Eu acho que essa simples pergunta ali transforma muita coisa dentro de nós. Só o fato de a gente se perguntar: e se fosse comigo? Como é que eu gostaria de ser tratado? Isso já começa a mudar nossos sentimentos. Portanto, a tolerância ela não é passividade, é uma atitude consciente de amor, é escolher não ferir o próximo, é contribuir para um ambiente mais humano, mais saudável, mais fraterno à nossa volta, né? E isso começa aí nas pequenas coisas do nosso cotidiano. Para quem agora está dirigindo, por exemplo, né, no trânsito, quando alguém se equivoca, é segurar a barra, é não mudar, não se deixar levar pela alteração do nosso próprio comportamento que aquilo nos traz. É dentro de casa, quando o familiar pisa na bola, a gente respeitar e tentar compreender. É no trabalho, diante de tantas dificuldades, né, que às vezes um colega nos impõe. Nas redes sociais, novamente, diante de opiniões diferentes das nossas. Como que a gente tolera? Né? Fazendo esses exercícios que nós estamos falando aqui, lembrando dos ensinamentos do nosso mestre. Porque cada situação é uma oportunidade de fato de aprendizado e exercício da tolerância. Isso é um processo, é um caminho que a gente precisa construir pouco a pouco nos nossos corações, nos nossos sentimentos. E Jesus nos mostrou, né, por vários exemplos, como nós conversamos, que esse caminho é possível. Ele não resolveu, com certeza, todos os problemas do mundo durante sua passagem aqui pela Terra, mas ele nos deixou algo muito, muito especial. Ele nos deixou o exemplo do Mestre, é o modelo a ser seguido. Então, nessa nossa reflexão aqui, Joana nos recorda as técnicas de libertação, esses exercícios, né, ensinados por Jesus, de amor, de compaixão, de empatia, de perdão, de humildade, de conhecer a nós mesmos, né, e reconhecer que nós estamos no processo evolutivo. E se então a gente conseguir aplicar um pouquinho disso no nosso cotidiano, aos poucos a gente vai transformando não apenas a nós mesmos, mas também o ambiente todo ao nosso redor.
E talvez seja exatamente isso que o mundo precisa hoje. Menos juízes e mais irmãos, mais fraternidade, menos condenação e mais tolerância por parte dos habitantes deste planeta aqui. Então, caminhando para o nosso encerramento, eu agradeço profundamente a presença e a atenção de cada um de vocês, que possamos guardar não apenas as palavras dessa reflexão, mas principalmente o sentimento despertado na nossa consciência, no nosso coração, para que a gente possa procurar ser mais tolerante no nosso dia a dia. Que a gente possa sair daqui um pouquinho mais compreensivo, um pouquinho mais parecidos com Cristo, lembrando do seu convite amoroso, não julgar para não sermos julgados. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, nos ampare e permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.